Olá, olá pessoal, saudações a todos que vão se reunindo por aí. Aqui é a Sou Cannabis com mais uma transmissão para informar, para transformar. Esse é o nosso slogan, porque a gente se dedica a tentar reunir a maior parte da informação que a gente tem agora, baseado em evidência, baseado em experiência e baseado no que a gente sabe, conhece e está pesquisando agora na prática sobre a cannabis, para que vocês e nós tenhamos uma compreensão quanto mais profunda possível e podamos argumentar a respeito. Hoje o tema da live é esse polêmico, da moda, da hype, assunto Covid e cannabis. Está dando muito pano para manga aí. Já deu no começo da pandemia, foi lá no ano passado, no começo do ano passado, também no ano retrasado, no final do ano retrasado, a segunda metade, a gente começou a escutar falar mais sobre esse tema, gente pesquisando já. Nessa ocasião eu tive a oportunidade de conversar com a Paola Cubilhos, ela que é pesquisadora da Colômbia, onde a cannabis já é legalizada, já tem vários anos, onde existe uma indústria constituída da cannabis na América Latina. E a gente conversou muito, ela fez uma palestra sobre a pesquisa dela, que ela desenvolvia junto com a empresa que eu trabalhava lá na época, uma empresa de produção de cannabis em interior, sobre os efeitos da cannabis na doença, na infecção da Covid-19. Isso aí foi no final de 2020 e o que ela descobriu é que era muito efetiva no tratamento das infecções inflamatórias, da parte de inflamação no pulmão, e como isso ajudava então a contrarrestar aquela chamada tempestade de citoquinas, que em último caso provocava uma infecção generalizada, provoca uma infecção generalizada. Todavia ainda tem muita gente morrendo disso, nós esperamos que isso acabe logo, e por isso que nós estamos explorando esse tema, que não é só moda, tem coisa aí. Então a gente queria convidar alguns convidados super especiais para participar dessa conversa hoje. Antes de chamar eles aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Nico Malazartes, também conhecido como Pedro Nicoletti. Sou o diretor de produção atualmente da Sou Cannabis. Eu ajudo a formular, a pensar, a produzir os medicamentos. Eu me dedico há 10 anos a esse tema e eu passei muita coisa nessa estrada, eu vi muita coisa interessante aí que eu gostaria de contar para vocês também, além de quando eu tive Covid e usei a cannabis, o THC especificamente, para aumentar e melhorar a oxigenação do meu sangue. Eu vou botar essa história aí depois para vocês, mas hoje a gente tem muita gente interessante com quem conversar. São 4 entrevistados super especiais, então eu não vou me alongar muito aqui não, porque eu acho que a história que eles têm para contar para vocês é mais interessante ainda. Então vamos escutar essa história. Eu vou falar um pouquinho sobre eles antes aqui para vocês sacarem quem são essas pessoas. Primeiro a gente vai conversar com o Ney, ele que é farmacêutico, Francis Ney Pinto do Nascimento. Ele que é farmacêutico, mestre em doutor em farmacologia e atualmente é professor de farmacologia clínica, médica e cannabinologia. Um letrado no tema, um acadêmico que sabe sobre a questão das moléculas. Então a gente vai pensar e pesquisar, entender com ele um pouco melhor o que essas moléculas, as diferentes moléculas fazem no corpo com a Covid. Depois a gente vai conversar com o Eric Amazonas, grande amigo, que é um pesquisador da área e ele que teve um caminhar em pesquisas oficiais dentro do Brasil, instituições para pesquisar na prática a Covid-19 e a cannabis. Então ele também tem coisas bastante interessantes para dizer para a gente. Depois a gente vai falar com a Valéria Moura, que é enfermeira do trabalho, docente, gestora de políticas e estratégias e teve trabalhando esses dois últimos anos com a Covid-19 pacientes
usando cannabis. Vamos ver o que ela tem a dizer. E por último a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, Wesley Moura, que é um paciente de Covid que foi internado em um caso grave e teve uma recuperação com o auxílio da cannabis. O que, que ele vai ter para dizer para a gente. Então fiquem atentos, a gente vai começar agora. Eu queria convidar por aí, vamos ver se ele está por aí, o Eric. Gente, muito bem-vindo, todo mundo que se uniu aí agora, ó, o Eric aí. Essa é uma live sobre a Covid e a cannabis, e a gente vai conversar com vários profissionais no tema, e a gente vai chamar agora para compor o doutor Eric Amazonas, que é pesquisador, professor de endocannabinologia, pesquisador em medicina veterinária canabinoide da Universidade Federal de Santa Catarina, coautor de Cannabis Therapy in Veterinary Medicine. Eric, tá por aí? O Eric tá por aí. Beleza. Chega junto, Eric. Vamos lá, Eric. Isso. Salve, salve. Tudo bom? Como é que vai por aí? Beleza? Que bom te ver de novo. Ainda que seja online. Eu acho que essa é a maneira, por enquanto esse Omicron, Deltacron, Megatron tá causando estrago por aí. Mas, por sorte, a gente tem um aliado nessa luta, né? A tal da cannabis. Parece que é. Tem como você aumentar, se aproximar um pouquinho do microfone? Ou parece que tá um pouco baixo. Bem, eu tô aqui numa pousada aqui sem internet, então tô no canto que pega aqui a 4G bem. Beleza. Se você puder falar um pouco mais alto, então, seria massa. Tá? O 3G tá funcionando legal, só a voz que fala um pouquinho fraca. Beleza, então assim tá jóia? Assim melhorou. Beleza. Massa demais. Então vamos embora. Eric, Bora. Seguinte, cara. A gente começou a escutar dessa história de cannabis e Covid há um tempo já. Né? Não é novidade isso. Agora saiu uma nova pesquisa que diz que certas moléculas são efetivas contra o Covid. Você que sabe de pesquisa, você que é um pesquisador, quais são as evidências científicas ou quais são as sugestões científicas que existem sobre a relação da cannabis com a Covid? Pois, então, assim, com a Covid a gente teve uma evolução de pesquisas em duas linhas principais. Né? Uma em termos de tratamento, né? Depois que a pessoa pega a doença, fica doente, vai para o hospital, tem a tempestade de citocinas que você já falou antes, e para tentar amenizar os danos causados pela reação inflamatória do próprio corpo, né, contra a Covid, que é o que leva a maior parte das pessoas ao óbito, né? É a resposta inflamatória exagerada. Então, esse papel anti-inflamatório, já muito conhecido da cannabis, foi testada logo no início da pandemia. Eu lembro que saíram 2 artigos robustos, né, com camundongos, em abril de 2020 já. E, infelizmente, a gente não viu isso ser passado para a rotina clínica, né? Como a gente viu com a cloroquina, por exemplo. Então, se a gente tivesse o mundo optado pela cannabis, ao invés de cloroquina, talvez o número de óbitos nos países teria sido bem abaixo do que foi. Eu acredito muito nisso. E uma outra linha foi a prevenção, né? A tentativa de elucidar se a cannabis teria alguns componentes capazes de impedir a entrada do vírus na célula e assim impedir que a pessoa se infecte, que é melhor do que você precisar tratar uma pessoa, né? Então, se a gente ficasse imune, né, assim, a entrada do vírus na célula por uma ação de algum composto da cannabis seria maravilhoso. Seria um mundo perfeito para os canabistas, para quem luta pelo anti-proibicionismo, que a gente tem uma prova real. A gente precisa que todo mundo use enquanto não houvesse as vacinas, né?
O que teve de evidência nisso, né? Robustas. Primeiro, lá em 2020 ainda, a gente viu que algumas variedades de cannabis eram capazes de, in vitro pelo menos, impedir que o vírus entrasse nas células, né, através do receptor de angiotensina 2, enfim, aquela AC2 lá que a gente ouvia, que era por onde a proteína spike lá, do coronavírus faz a sua entrada na célula. Então isso virou um boom, também foi lá por abril e maio de 2020, e aí virou aquela questão. Então, eu vou fumar e vou ficar imune, eu vou tomar óleo o tempo inteiro e vou ficar imune. Não é assim que funciona. Naquela lá era uma cepa, uma linhagem específica, acho que eram 24 linhagens de cannabis, de óleos full spectrum de cannabis, apenas uma apresentou. Então, tipo, teria que ter mais pesquisas, né, nesse sentido, e isso não avançou muito, né? Até a gente ter alguma coisa que pudesse ser de fato usável, né? Então, esse óleo realmente vai impedir. E também tem um pouco de receio em falar de algum composto contra a infecção viral, porque uma infecção viral depende de milhares de fatores, né? Não é apenas o vírus e a célula, é um monte de conjunto que eventualmente as pessoas vão acabar contraindo o vírus, né? Então, essa parte ficou meio em stand-by até agora, recentemente, né, no final do ano. Veio essa ilustração que o CBG, o canabigerol e o CBD, né, eram os principais responsáveis por impedir, de fato, a entrada do vírus na célula. Isso quer dizer que a cannabis evita que você se infecte? Não. Isso significa que esses canabinoides têm o poder de ajudar, né, a impedir a entrada do vírus. E agora, o que vai acontecer daqui para frente, eu espero que não seja igual o que aconteceu em 2020, né, que devido à dificuldade de fazer pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, em geral, isso demora muito para se avançar, né? E do outro ponto, do ponto de vista de tratamento, né, aqueles dois estudos em ratos, um deles eu achei sensacional, porque ele avalia camundongos que têm sepse, né? Sepse é uma condição de tempestade de citocinas generalizada, com forte componente de ataque ao pulmão, né? Igualzinho o modelo de sepsis que acontece com a Covid. Da mesma forma, mesma resposta inflamatória e tudo. Esses animais receberam o THC puro, isolado, não foi em óleo full spectrum, foi o THC mesmo. E 100% dos animais que receberam THC sobreviveram. Isso falado assim, pá, 100% dos animais, ok, tá. Mas se você conhece um pouquinho de pesquisa com sepse, né, sempre os animais morrem. Nas pesquisas, sempre, a gente nunca tem nada que, de fato, evite a morte. Eles podem prolongar a vida, mas na última instância, morre. Pela primeira vez, né, que eu saiba, uma pesquisa atingiu 100% de sobrevida e 80% desses ratos não tiveram lesão nenhuma após essa fase de sepsis. Teve o pulmão restabelecido e 20% tiveram alguns danos teciduais, né? Seriam as sequelas pulmonares e comprometimento, e nenhum deles com comprometimento significativo. Ou seja, isso demonstra claramente que o THC deveria estar sendo usado no tratamento de seres humanos logo após isso. Porque é muito robusto, 100% de sobrevida é muito robusto, e 100% dos animais não tratados, né, do placebo, obviamente, né, esse aí não tem chance. Então, ou seja, fica claro que teria um espaço para o THC na rotina clínica do tratamento da Covid. E isso simplesmente ficou parado. Deu um boom em abril de 2020, todo mundo, pelo menos todo mundo da nossa rede, da nossa bolha canábica noticiou, e não saiu daí.
né? Esse é o nosso desafio real, né, cara? Sair da bolha, né? Fazer essas pesquisas saírem do mundo da bolha canábica e chegar realmente na prática do dia a dia, né? Claro. E uma outra parte que teve de pesquisa, que foi uma das que eu participei, né? Que é pensando que uma pandemia gera um colapso em todos os sentidos no mundo, né? Colapso econômico, um colapso de saúde, especialmente, né? Nesse caso, e um colapso mental, né? Por quê? Se a gente pegar quem está na linha de frente do combate à Covid, os médicos e enfermeiros e todos os demais profissionais da saúde, eles vão sendo cada vez mais ou nocauteados, né? Porque alguns morrem, né? Por causa de infecção, ou sofrem um knockdown, eles são afastados porque estão com Covid, então quem sobra na linha de frente, cada vez menos, e quanto menos gente tem, mais serviço tem, né? E quanto mais serviço tem, mais exaustão mental a gente chega. E eu acho que uma das piores profissões, né, para se ter exaustão mental é quem está diretamente lidando com a vida e a morte de pacientes, né, ou de pessoas, como motoristas, pilotos e os profissionais da saúde. Então, pela já comprovada capacidade ansiolítica, antidepressiva e de melhora geral do humor e da capacidade de qualidade de vida dos cannabinoides, a gente, junto com a Abrace, fez aquela pesquisa com os profissionais da linha de frente, né? Que era 300 profissionais da linha de frente, atuando na linha de frente do combate à Covid, recebendo ou placebo ou óleo full spectrum de cânhamo, né? Nesse caso, a gente fez questão de tirar o THC do jogo, não porque eu achasse que ele não seria útil, né? Pelo contrário, eu acho que seria muito útil, até pela capacidade até de euforia um pouco para suprir essa questão do trauma pandêmico, especialmente no início, né? Antes de termos as vacinas. Só que, ao mesmo tempo, esses profissionais não podem, de forma alguma, ter a sua capacidade de trabalho afetada. A gente sabe que algumas pessoas podem ser mais sensíveis ao THC e apresentar, sei lá, alguma tontura ao longo do dia, ao longo do expediente, né? Ou alguma confusão na hora de tomar uma decisão, né? Ter um raciocínio, né? Que é a pior coisa, né? A gente ter uma decisão tomada em confusão nesse cenário. Então a gente fez questão de tirar o THC de jogo só para não gerar mais essa perda na linha de frente, né? De outros profissionais não conseguindo fazer as suas funções porque se sentiu, sei lá, um pouco enebriado, né? Então, só que infelizmente, né, essa pesquisa coincidiu com a época que a Anvisa e a Polícia Federal resolveu fazer vários ataques às associações canábicas, né? E a primeira a ser atacada, logicamente, foi a Abrace, né, que é a maior delas, a regulamentada já desde 2016. Então, e no momento que a gente teve que fazer a reposição dos frascos para os pacientes, que a pesquisa iria avaliar isso por 6 meses, a Abrace teve que interromper as atividades, todo mundo soube disso, né? E nessa interrupção das atividades, na época acho que era 12 mil pacientes, alguns ficaram com uma defasagem, um atraso no recebimento de óleo, ou um risco de. Então a gente falou, ok, esses óleos que estavam separados aqui para a pesquisa, vai, né, para quem precisa para os pacientes, porque, bem ou mal, os participantes da nossa pesquisa não eram pacientes, eram todas pessoas saudáveis, e a gente eles não tinham nenhuma condição de vida ou morte se tiverem interrupção ou não do uso dos cannabinoides. Os pacientes não. Os pacientes, alguns deles podem vir a óbito realmente, né, ou não conseguir trabalhar, ou enfim, né? Então, a gente deu prioridade para eles e isso atrasou mais ou menos um mês e meio a nossa retomada do envio para os olhos para os pacientes.
E aí ficou muito longe, né? Quebrou completamente a sequência de dados. O que a gente iria coletar já não batia mais nada com o que tinha sido aprovado no Comitê de Ética, ia ter furos científicos enormes. Né? A gente ia chegar no final da pesquisa, não ia poder responder nada, porque teve muita perda de dados. Né? Então a gente abortou a pesquisa, né? Sem resultados. Né? A gente teve o primeiro mês e não teve mais a continuidade. E, enfim, exposição de mais um problema do porque essa política de drogas do Brasil é completamente inviável. Né? A gente não conseguiu fazer uma pesquisa simples. Essa era muito via olhos para os pacientes e para os participantes, e eles desenvolveram suas atividades e mensalmente responderem um questionário e a gente ia acompanhando. Isso não conseguimos fazer. Imagina trabalhos de câncer, assim, sabe? Que demanda de muito mais coisas. Não me engano, espero que não esteja errado. Foi um grupo da Unifesp, alguns meses depois, né? A gente começou a nossa pesquisa em junho de 2020, né? Que foi lá por fevereiro, março de 2021. Eles iniciaram uma pesquisa no mesmo molde da nossa, né, acho que já eram hospitais específicos, tal, mais controlados do que o nosso Brasil todo, com a linha de frente, full spectrum também para a mesma coisa, para ver se a saúde mental, né, se a percepção de ansiedade, de estresse, né, de traumas, estavam melhores ou piores, né, com o uso de cannabis, e eles conseguiram ir até o fim e publicaram, e exatamente a hipótese que nós tínhamos, que sim, os canabinoides iriam auxiliar nesses profissionais da área de frente na condução do seu trabalho, eles conseguiram um resultado positivo. Eu, infelizmente, não lembro do nome dos autores, nem do grupo, só lembro que era um trabalho, se não me engano, da Unifesp. Né? Trabalho maravilhoso. Né? Eles fizeram exatamente aquilo que a gente não conseguiu fazer por impedimento da Anvisa. Se não me engano, eles até tinham alguns questionários a mais. Então, sim, os profissionais de saúde se beneficiam bastante nessas condições estressantes. Eu já posso extrapolar também que outros profissionais de outras áreas que trabalham em condições estressantes, também conhecidos como todo mundo no mundo, né? De quem trabalha em shopping center, de quem trabalha em posto de gasolina, quem trabalha em mega empresas, né? O capitalismo nos suga, e é isso. Então, enfim. Isso com seres humanos, né? Oi? Ficou claro que tem bastante evidência, suficiente pesquisa e gente atrás desse tema por diversas vias de ação, em diversas formas diferentes, que a cannabis poderia ajudar não só os profissionais, todas as pessoas, né, que estão com Covid ou que possam ter Covid ou de maneira geral tem uma evidência, está claro que tem pelo menos um indício muito forte de que a cannabis pode ser um auxiliador, um apoio muito importante com vários dos seus canabinoides, né? Mas assim, a Covid, aproveitando que você é um profissional dos animais, também um pesquisador da área animal, e sabendo que a Covid veio também supostamente, né, da relação dos seres humanos com os animais, eu queria te perguntar, essa dúvida é uma coisa, é um lugar comum. Os animais podem pegar Covid também e eles poderiam se beneficiar da cannabis também? Há indícios, há pesquisas, há alguma coisa que aponta nesse sentido? Tá, primeiro, vamos só definir alguns termos, né? Covid é o nome de uma doença, tá? Não de um vírus. É a doença causada pelo coronavírus tipo 2. Né? Coronavírus humano tipo 2, né? O SARS-CoV-2. A gente teve lá atrás o SARS-CoV-1, né? O SARS-CoV, que não é Covid, é aquela a síndrome respiratória. Animais
também tem coronavírus. Tá? Então, inclusive no comecinho da pandemia, esse pessoal que hoje é contra a vacinação de crianças, ou a vacinação, veio nas redes sociais falar, olha, eu vou tomar a vacina do meu cachorro, que tá aqui, ó, SARS-CoV. Né? Eles têm um coronavírus também, gato também tem, suínos tem. Não é Covid, não é a mesma doença, não é exatamente o mesmo vírus, mas é da mesma família, do mesmo grupo. E sim, né, eles poderiam se beneficiar caso eles forem infectados com esses vírus. Eles podem se beneficiar sim, porque muitos deles têm resposta inflamatória exagerada, e independente da fonte da resposta inflamatória, qualquer tipo de resposta inflamatória é muito bem resolvida ou controlada com o uso de canabinoides. Então, sempre que a gente pensar, se teve resposta inflamatória, na minha cabeça, a primeira coisa que eu penso é cannabis. Né? É a primeira coisa Vamos que eu que penso. vamos. Ela Vamos com funciona cannabis. realmente. Né? Então, sim, eles têm coronavírus, mas não é Covid. A gente não passa a Covid para os animais, até teve alguns casos, mas aí é casos específicos, muita carga viral mesmo, animais já mais debilitados. Mas, felizmente, a maior parte dos nossos animais, acho que os veterinários recomendam a vacinação geral dos animais contra com vacinas que tem até 10 vírus ali dentro. O SARS-CoV está em todas elas. Então, a incidência nos animais é baixa porque há vacinação. Então, Entendi. gente aí que Entendido estiver perfeitamente. ouvindo brasileiro, quem tiver filhos, vacinem urgentemente, por uma razão bem simples. A Omicron vai pegar todo mundo. Essa tem uma taxa de infecção altíssima. Eu peguei com as 3 doses, agora, umas 2-3 semanas. Foi leve, de boa, porque estou super vacinado. Seus filhos não estão, cuidem muito bem deles. Muito bem deles. E pessoas idosas também, né? Fiquem longe não aglomerem com pessoas idosas, pelo amor de Deus, porque mesmo vacinadas, elas podem sofrer alguns outros problemas, né? Por terem já seus órgãos um pouco mais usados do que o nosso. Então, protejam-se, porque essa vai pegar todo mundo. E esse é o novo normal. A gente vai conviver com isso para sempre agora. Se cuidem. E é o máximo que eu posso pedir. Muito obrigado, Eric. Caramba, excelente participação. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou pedir para você sair agora para dar espaço para Como o é que sai Francis. aqui? É só apertar o xizinho agora? Acho que é. Eu acho que tem uma forma aí. Mas se você puder voltar no final, a gente faz um bate-papo. E você que está aí vendo essa live agora sobre a cannabis e a Covid, para esclarecer essa questão de uma vez por todas, ou pelo menos ter uma ideia melhor do que essas coisas que saem confusas, essas informações que saem confusas, você pode fazer perguntas para todas essas pessoas que a gente está entrevistando aqui também, para entender melhor. E a gente vai tentar responder aqui da melhor forma. Então, a ideia é que a gente fique aí no final um pouquinho. Se vocês quiserem, mandem suas perguntas. Eu vou estar anotando aqui para não deixar passar nada. E se deixar passar, vocês façam a pergunta de novo, que a gente está atento para vocês. Então, Eric, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Agora a gente vai Eu vou escutar. assistindo aqui e no final a gente está de volta aí. Valeu, galerinha. Tamo Até. junto. Obrigado demais. Agora a gente vai escutar o Francis Ney. Francis Ney, do Nascimento. Ele que é farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia da UFSC, na UFSC, pós-doutor em neurofarmacologia pela McGill University, no Canadá, e atualmente professor de farmacologia clínica e medicina e de canabinologia médica do mestrado de biociências da UNILA, em Foz do Iguaçu. Ele também é o sócio fundador da startup 3F Clinical Trials Inovação em Canabinoide, focada em pesquisa clínica sobre canabinoides, para falar um pouco da parte da farmacêutica, das moléculas, para a gente entender um pouco melhor o que é essa relação, então, mais à profundidade. E aí, Francis Ney, tudo bom? Olá, Ney, tudo bom? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conhecendo o teu público, um prazer poder falar de cannabis, que é algo que eu tenho estudando, e ainda mais legal depois do meu grande amigo Eric também, que falou muito bem contigo aí.
Dar um abraço pro Eric, deve Massa estar no... demais. Estamos aí no circuito. Muito obrigado por vir, Ney. E a gente queria saber, todo esse pessoal aí, e eu também, e todo esse pessoal que vai ver essa live depois também, e esse pessoal que vai compartilhar, e os amigos deles que vão ver essa compartilhada, porque a gente está atento nesse tema. A gente queria saber, o que saiu agora foi com relação ao CBG e o CBGA, especificamente os ácidos, tem uma relação aí das moléculas. A cannabis tem várias moléculas, muitas delas conhecidas como canabinoides, essas moléculas específicas da cannabis. Qual que é a relação? Explica para a gente um pouquinho, rapidamente, qual que é a relação do CBG, essa molécula que saiu agora, com a Covid, por favor. Isso, saiu um estudo bem interessante, né, semana passada, faz 8, 10 dias, falando do CBGA e também do CBDA, né, as formas ácidas do CBD e do CBG. Então, como você falou, acho que grande parte do seu público sabe que existem mais de 120 canabinoides na planta, cannabis sativa, ou cannabis indica, né? Então, são substâncias muito específicas da planta, e entre elas, há muitas que são todo o metabolismo da planta, às vezes tem a forma ácida, a forma neutra, né? E as formas ácidas, nesse caso, um estudo do pessoal de Oregon, nos Estados Unidos, demonstrou que em células, em modelos in vitro, ou seja, em modelo de células, não estamos falando de animais e nem de pacientes, né? Mas esses canabinoides, um grande potencial, impediram a entrada do vírus na célula, impedindo que se conectar naquele spike, naqueles espetinhos do coronavírus, que a gente sempre vê nas imagens, né? E impediu que ela se ligue ou se conecte a uma proteína das nossas células, que tem muitas células de pulmão, que é aquela também que o Eric comentou, que é a ACE2, ou ECA2, receptor de enzima conversora de angiotensina 2, né? Então, ou seja, a conexão entre o vírus e a célula do pulmão pode ser impedida por esses canabinoides. Mas, reiterando também, como o Eric citou, são estudos in vitro, né? Então, não sei uma limitação, mas há uma distância grande entre a gente ver estudos, efeitos num sistema de célula, estou falando de um estudo de bancada, a isso funcionar no animal, a isso funcionar nos humanos, né? Eu sou pesquisador da área básica, eu sempre trabalhei com ratos e com sistemas de bancada, e há 5 anos trabalho com pesquisa clínica, com humanos, né? E isso tenho aprendido muito, e a gente já sabe, mas tem muito mais aprendido ultimamente, a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, é um grande potencial, como a gente tem visto, mas ainda está longe, não quer dizer que vai funcionar, né? Em humanos é necessário pesquisa com animais, necessário com pesquisa em humanos. Mas é um potencial incrível, é um mecanismo de ação que a gente chama como farmacologista, né? Super interessante, que já tinha se visto também que o CBD poderia fazer isso. Inclusive, né, os estudos mostram que, antes já mostraram, que o CBD, o cannabidiol, pode reduzir a expressão dessa proteína ACE2. Ou seja, então, uma coisa que um canabinoide CBDA ou CBGA pode impedir essa conexão, e o CBD pode reduzir essa proteína que como se fosse a chave, a porta de entrada da célula. Então, são outros mecanismos, além de outros estudos que têm mostrado, né? Então, são mecanismos bem interessantes, mas, repetindo, in vitro, são sistemas de célula, né? Tem cuidado para também muitas pessoas, inclusive como começou aquele boom da ivermectina, foi um estudo em célula, que aí o pessoal, né, sem nenhum conhecimento científico, com outros objetivos, inclusive políticos, extrapolar e começar a tomar, divulgar, né, a ivermectina como se funcionasse. E a gente sabe que não funcionou. Então, são fases diferentes de pesquisa que a gente tem que estar bem atento e conhecer um pouco Perfeito. disso. E, além dessas moléculas que saíram nesse estudo agora, existiriam outras moléculas também, além dessas que estão em evidência agora, dessas outras 120, que poderiam ajudar também ou atrapalhar? Provavelmente sim, né? Tem muitos estudos, artigos, a gente chama de artigos de opinião ou de revisão, né? Que demonstram que uma ideia de mecanismo, de assim. A gente sabe muito bem que o THC e que o CBD, os dois principais canabinoides, o Eric também comentou isso, possuem atividades anti-inflamatórias, né? E aí aquela questão que inclusive você falou na introdução da tempestade de citocinas, né? Citocinas são substâncias muito inflamatórias, um dos principais problemas da COVID, que leva depois a disfunção pulmonar, né, que por isso que vários pacientes vêm a óbito, que tem muita inflamação, depois muito líquido no pulmão, é uma bomba de inflamação. Então, a COVID, em alguns pacientes, já é uma inflamação super intensa e aí leva aos problemas pulmonares.
E o CBD e o THC possuem interessantes atividades anti-inflamatórias, muito boas em redução dessa inibição de citocinas, né? E há estudos que já mostraram isso com relação a vários estudos, inclusive um estudo de 2020, um estudo chamado Anil e alguns colegas, demonstraram então que o CBD e o THC reduzem algumas das principais citocinas, ou seja, o THC e o CBD reduzem as principais substâncias que causam inflamação na COVID, né? E isso também em modelos in vitro, em célula, né? Inclusive também esse estudo também demonstrou, assim como o outro, que ele também é capaz de reduzir o CBD-THC a expressão da ACE2, daquela porta de entrada do SARS-CoV-2 na célula pulmonar. Então, tanto o THC e o CBD podem sim também facilitar, ter um potencial, por ser não específico, digamos assim, mas por ter uma atividade anti-inflamatória muito interessante, né? Alguns estudos com animais também, não modelos de COVID, mas outros modelos de inflamação pulmonar e de sepsis, também, como comentou, demonstram que o THC e o CBD possuem ações muito interessantes. São efeitos não específicos, mas são efeitos inflamatórios, né? Mas isso também em animais e em células. Então, não só o CBGA, o CBDA, que deu um bafafá essa semana, mas o THC e o CBD tem potencial muito grande algum tempo atrás e pode ter viabilidade. No entanto, tem um estudo que saiu há alguns meses, 3, 4 meses, de um grupo aqui de Ribeirão Preto, o professor Tripa, inclusive junto com o professor Michula, assistente aqui no Brasil, que testou o CBD em pacientes já com estágio com sintomas moderados que estavam internados no hospital. Só o CBD, isolado, né? E o CBD falhou nesse caso. O CBD não reduziu sintomas, não reduziu inflamação. Em comparação com o placebo, que recebeu o placebo, o CBD não foi efetivo em tratar sintomas da COVID em pacientes já internados. Mas é só o CBD. Eu apostaria muito em trabalhar com a planta como um todo, um extrato full spectrum, para ter CBD, para ter THC, para ter CBDA, CBGA, que agora sabe também pode auxiliar, e várias outras substâncias que podem ser inflamatórias. Talvez, se eu tivesse dinheiro, equipe, financiamento, eu faria um estudo, a gente até tentou, mas não foi possível por um momento, em 2020, um estudo com o full spectrum, um estado como um todo, que eu acho que tem entourage, efeito cognitivo, então poderia ser mais interessante. Mas, resumindo, vários estudos mostram in vitro que várias células têm efeito, têm potencial de mecanismo, seja para reduzir a inflamação, seja para impedir a entrada do vírus, ou seja para impedir ou fechar a porta que o vírus, né, entra. Mas tem que ter mais estudos, muito mais estudos, principalmente em animais que se a próxima fase, para a gente começar a elencar. Também acho que vários outros canabinoides, 120, não todos, mas muitos, poderiam ter efeito. A questão é que a gente nem conseguiu ainda estudar tudo que tem o THC e o CBD, imagina esses outros 120, né? E uma limitação, no entanto, da questão do SBJ, é bom apontar, essas formas ácidas não são as mais comuns estadas na planta. E as formas que a gente conhece hoje são as formas neutras, não ácidas, que tem mais efeitos, mais estudos, né? Então, talvez poderiam ter, pensando em medicamento, mais para frente, são situações de tecnologia farmacêutica com mais dificuldade, com mais limitação. Assim, quer dizer que podem ser superadas, né? Mas também é mais fácil trabalhar com forma neutra que com uma forma ácida, basicamente. E você comentou que o consumo delas em conjunto pode ser mais efetivo. Você apostaria por isso, o tal efeito entourage, o efeito carruagem, tem muitos nomes, séquito, né? E teria algum indício de como consumir? Esses estudos, eles levam em consideração vias de administração ou alguma outra coisa que a gente possa precisar um pouco melhor de como essas moléculas poderiam ser consumidas? A maior parte dos estudos, é uma ótima pergunta, né? Que a gente associa muitas vezes também ao uso adulto, ao uso fumado, mas a parte dos estudos são pela via oral, né? Os canabinoides são substâncias bastante lipofílicas ou gordurosas, né? Então facilita a absorção gastrointestinal, então pela via oral, chega no estômago, no intestino, a absorção muito alta, né? Inclusive depois que passam pelo fígado, são mais ativas ainda, né? Mas também pode ser fumada pela via inalatória, né? Embora daí tem outras complicações mais difíceis, dependendo do paciente não fica, não se sente à vontade, mas enfim, outros que fazem uso podem fazer uso dessa forma, né? Então, as vias principais hoje em dia de consumo, ou via administração, que a gente chama, é a via oral e é a via fumada. Inclusive, em alguns países, né, se recomenda, há vários estudos de pessoas
de pacientes usando a via fumada para atuação, né? A diferença é, o efeito, o tempo de efeito e a latência, o tempo para iniciar o efeito e a duração do efeito. A gente sabe que pela via fumada o efeito é mais rápido, né? Rapidamente tem uma absorção dos canabinoides, chega no nível central, em outros locais também, mas também rapidamente é eliminada. Quando consumo qualquer substância, ou medicamento, ou droga, qualquer molécula, pela via oral, a absorção é mais lenta, mas ela perdura muito mais tempo na minha circulação sanguínea. Então o efeito também vai ser mais lento para começar, mas também mais prolongado, né? Então essas são as diferenças. E uma vantagem, nesse caso, da via oral, quando você necessita do THC, principalmente, né? Basicamente, quando a gente toma um medicamento, pela, né, passagem pelo estômago, pelo intestino, aí pela circulação chega até o fígado, e do fígado vai para a circulação sistêmica, de fato. E quando o THC passa pelo fígado, ele é transformado num metabólico que fica mais ativo ainda. Então, você potencializa o THC se você ingeri-lo pela via oral. Então, quando o THC também tem atividade inflamatória, entre outros, né, do COVID, né, pode ser interessante também para você ter um efeito mais prolongado e mais potente, transformando o THC em um metabólito mais ativo pela via oral, passando pelo fígado. E isso não é possível se você ingerir pela via Interessante, fumada. cara. Eu queria justamente escutar essa questão da via de fumar inalada, né, a pulmonar, porque por causa desse hype, né, como se assim, o estudo saiu sobre os canabinoides e de repente está o povo falando que fumar faz bem e de repente tem gente falando que é fake news e aí vira essa coisa, essa confusão e ninguém é farmacêutico, é cientista, tá, o povo que está falando, boca do povo, jornalista mal informado às vezes e pessoas que estão reproduzindo essa informação. Então, nós estamos aqui para entender melhor, pessoal, vocês que estão chegando por aí nessa live sobre cannabis e Covid, nós estamos aqui para esclarecer um pouco melhor. Francis Ney é um farmacêutico que está ajudando a gente a entender sobre as moléculas. Eu vou deixar essa pergunta que eu tenho para fazer sobre a inalação no final, e se você que está aí ao vivo também tem uma pergunta, segura ela aí para o final, para o Francis Ney. Se você puder estar com a gente daqui a pouco, Francis Ney, é uma coisa que eu queria aproveitar também, a Valéria, que é enfermeira e que tem experiência prática nisso, e entender um pouco melhor, porque eu tive Covid e eu inalei cannabis, THC, e tive um resultado bem surpreendente. Mas deixa isso aí para o final, daqui a pouco a gente conversa mais. Ney, muito obrigado. Eu vou pedir para você sair agora para dar espaço para o Wesley. Agora a gente vai ouvir uma pessoa que esteve nessa situação prática agora e saiu dela com a ajuda da cannabis. Muito obrigado, Ney. Deixa eu... Obrigado, Até Tomás. logo. Bom, o Wesley Moura é engenheiro de produção, especialista em engenharia de segurança no trabalho, e ele teve Covid, teve um agravamento do quadro e saiu dessa com a ajuda da cannabis também. Wesley está por aí, muito obrigado por vir hoje, Wesley, para contar a sua história para a gente. Como é que você está? Tudo bem? Sim, estou sim, tudo bem. Massa, bem-vindo então a esse live. E a primeira coisa, eu queria te perguntar o que você faz, aonde você está, e eu queria que você contasse para nós sobre a sua infecção, seu padecimento do Covid, que você se recuperou dele, felizmente você está aqui com nós, muito massa a tua presença aqui. E eu queria entender o que a cannabis teve a ver com isso. Bom, eu fui detectado, né, no caso, a infecção, né, pelo Covid-19 em 2020. Foi em 2020. E com pouco tempo de doença, né, assim, eu fiquei muito no pé dos médicos também, né, por conta que nessa época ninguém sabia, ainda ninguém sabe muito ainda, né, a respeito do Covid, né, SARS-CoV-19. E fiquei muito no pé dos médicos, né, até que
a princípio, né, a primeira vez que a primeira atendimento, o médico não me passou nenhum medicamento, só pediu para que eu ficasse em casa e caso sentisse alguma alteração mais grave, voltasse ao hospital, né? Só que eu meio achei muito suspeito, assim, pela forma como aconteceu, entendeu? Assim, por conta que não... como é que você trata, você não sabe como é que trata uma doença e você fala para a pessoa ficar em casa sem passar nenhum tipo de medicamento, né? E aí eu voltei outras vezes, né, no hospital, só que sempre as pessoas os médicos que me atendiam eram médicos que estavam em pronto-socorro, né? E tudo era muito novo, né? Fiz após o 10º dia, eu fiz a primeira tomografia, né? E nessa primeira tomografia, apesar de eu não sentir nada, eu não sentia falta de ar, não sentia cansaço, como que era um dos sintomas, né? O que eu sentia realmente, o que eu passei a sentir após o 5º dia foi a falta de paladar, né? Paladar e olfato eu perdi, né? Fiquei por 40, 60 dias mais ou menos para voltar ao normal, o meu paladar e o meu olfato, né? Após eu ser curado, né? Fui, quando eu fiz a primeira tomografia, constatou que eu estava com 25% do pulmão comprometido. Voltei para casa, o médico falou que isso era normal, que estava tudo certo, né? Que não precisava me preocupar, que isso era um quadro normal do Covid, né? E aí eu não achei que a resposta tinha sido a correta, né? Eu achei que não era, né? Então assim, eu voltei, procurei pedir para me consultar com um médico que tivesse maior vivência com a Covid, né? Esse médico me atendeu, né? E no exame que foi feito no dia, ele falou assim, ó, tá certo esses 25%, vamos fazer o seguinte, você vai para casa, você vai tomar esses medicamentos e no domingo você vai voltar aqui para poder me apresentar novamente os seus novos exames, vamos fazer os novos exames e vamos ver como é que está. Isso foi numa sexta-feira, né? Passei sexta-feira bem, até porque ele me encheu de medicamento lá na veia, né? Então assim, eu fiquei achando que estava tudo certo. Fui para casa, na madrugada de sábado para domingo, né, que eu inteirei o 13º dia da doença, o médico, voltei ao médico, né, por conta que eu passei a noite toda tendo febre constante, chegando a 39 graus, e eu tomando dipirona de 500 miligramas, né, de 6 em 6 horas, e a febre era incessante, entendeu? Muito alta a febre. E aí, para ajudar a controlar a temperatura, eu associava, né, a dipirona junto com banho frio, para poder baixar, né, a alta temperatura do meu corpo. Voltei no médico no domingo, né, e domingo, quando o médico fez novo exame de tomografia, né, uma TC, né, já constatou nesse exame que meu comprometimento pulmonar tinha chegado a 50%. Mesmo assim, eu não sentia nada, não sentia falta de ar, não tinha a minha saturação, ela chegou a, no máximo, 92%, né, a minha saturação. E aí, o médico pediu o exame de sangue, né, e aí apresentou que meus leucócitos já estavam em 20 mil, né, estava bem alterado os leucócitos. E aí foi quando eu tive a notícia, né, de que eu não poderia voltar para casa, por conta da alta dos leucócitos e por conta do comprometimento pulmonar, né, que estava bem alto, né, bastante comprometido. Fiquei internado durante 8 dias, né, desses 8 dias foram 3 dias na UTI, né, o protocolo, fui direto para a UTI. E aí no primeiro dia de internação, né, eu comecei com os antibióticos, no segundo dia eu comecei a tomar o THC, né, o espectro a 10%. Tomava, a princípio, eu comecei tomando 5 gotas de 8 em 8 horas. Eu estava completamente inapetente. Tá? Eu estava completamente inapetente. Então, assim, além da sensação de medo, né, quando você interna, assim,
Quando você entra no elevador, né, e as pessoas te deixam lá na UTI, e as pessoas que ninguém pode te acompanhar, é você e Deus lá naquela sala ali, você entra já pensando assim, eu não vou sair daqui. Essa é a sensação de quando você interna com o Covid, com o quadro de comprometimento, né, da forma como eu estava. Então, assim, a sua imunidade já abaixa exatamente por conta de você estar se sentindo assim tão deprimido, né, por conta da situação. Com o segundo dia que eu comecei a tomar o THC, eu estava inapetente, eu não conseguia comer, não tinha fome nenhuma, né? Assim, eu comia forçando, porque eu sabia que eu precisava me alimentar, né? Mas assim, eu não tinha vontade nenhuma de comer, inapetente total. No primeiro dia, no terceiro dia que eu passei tomando THC, eu já tive que pedir, né, para a nutricionista aumentar, dobrar a minha quantidade de comida, porque a comida que estava vindo para mim já não estava sendo bastante. Eu já estava começando a passar fome no hospital, entendeu? Devido à utilização do THC. Então, assim, a parte emocional, foi espetacular, entendeu? A sensação foi assim, você nem acredita que algo pode tratar tão rápido dessa forma, tá? Os antibióticos que eu estava tomando, a princípio, eles não estavam conseguindo reduzir a minha carga viral. A carga viral continuava alta, mesmo tomando os antibióticos, né? Associando antibióticos. Se eu não me engano, eu estava tomando Rocefin e azitromicina, né, que é azitro, né? Eu estava tomando esses dois medicamentos, esses dois antibióticos intravenosos, né? Então, assim, quando eu entrei com o THC, foram coisa de 3 dias, a minha carga viral começou a baixar, né? Assim, claro, continuei tomando os antibióticos, né? Mas assim, foi a utilização concomitantemente, tanto o THC quanto os antibióticos que eu estava tomando naquele momento, entendeu? Com 8 dias de internado eu recebi alta, né? E quando eu recebi alta, eu realizei um exame um ATC, né, de controle, para saber com relação à sequela, com relação a comprometimento. E aí, nesse exame de TC, já acusou que eu estava com um comprometimento, de quem estava com um comprometimento de 50%, coisa de 10 dias após eu receber alta, mais ou menos, a minha TC já apresentava que eu estava com um comprometimento de menos de 10%. Tá? Há um ano, mais ou menos, eu realizei uma nova TC por questão de controle, até porque eu tive uma nova suspeita de estar com Covid, como eu já tinha sido aquele ditado, né? Que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, quando eu comecei a ter alguns sintomas, eu corri no médico e já falei, não, o suave está demorando tanto tempo para liberar. Falei, então, você pede, por favor, então, um exame de imagem e pede para mim, por favor, um exame de sangue para saber para poder fazer o comparativo de comprometimento e exame de sangue, né? Não tem plano de saúde, então vamos fazer o plano de saúde trabalhar, né? Vamos gastar um pouquinho do que a gente já paga para eles. Aí o médico solicitou e, graças a Deus, não apresentou nada. O que apresentou foi uma sequela da época da Covid, mas uma sequela, o médico disse que poderia ser uma sequela, onde apresentou no meu pulmão uma mancha de 7 milímetros, uma coisa pequena, né? Nesse exame que eu fiz agora há um ano atrás, entendeu? Só que ele não estava calcificado, entendeu? Então, assim, falou que provavelmente o organismo ainda iria absorver essa mancha, entendeu? Mas algo bem mínimo, entendeu? Eu não sinto nada, minha vida é normal, não tenho nenhum tipo de sequela, corro, faço atividade física, entendeu? Inclusive, nesses períodos agora eu devo ter uma emagrecida, emagreci em torno de 8 quilos, por uma questão de saúde mesmo, né? Eu tenho hoje 42 anos, então por uma questão de saúde eu sempre permaneci fazendo, né, atividade física, e agora eu intensifiquei um pouco mais, entendeu? Melhorei um pouco mais na alimentação. E é isso, foi isso que aconteceu, entendeu? Com o Covid. Continuo, né, usando o THC,
tá? Uso THC 3 vezes ao dia, né? Assim, eu intercalo as doses, né? De manhã cedo, geralmente eu tomo umas 5 gotas, né? De THC full espectro a 10%. Não sinto, não sinto nada, né? Assim, as pessoas falam assim, ah, tá, mas aí você vai sentir, você não sente lombra e tal. Eu falei assim, não sinto nada, porque a dose é uma dose pequena, entendeu? Então você não sente nada, você não sente cansaço, você sente aquele sono, não sente nada. Eu me sinto tranquilo, na verdade, quando eu tomo, entendeu? E aí eu tomo, Caramba. eu controlo, né, no caso, a ansiedade exatamente com ele. Desde então eu não parei de tomar, entendeu? Então sempre, após a Covid, eu sempre continuei tomando, né, o THC, tá? O óleo, né? Entendi. E você não é usuário, né? Você começou a usar por essa situação. Não, eu não sou usuário. Eu já fiz uso, mas assim, como é que as pessoas falam? Quando você utiliza ele apenas por Recreativo? isso, exatamente, uso recreativo, mas assim, é uma coisa assim que eu não posso nem dizer que eu uso, porque assim, uma vez a cada ano, e olha assim, demora muito, entendeu? O que eu tenho utilizado mais agora é o óleo. Sempre, todos os dias eu utilizo, entendeu? Mas eu não sou usuário cotidiano, né, de THC fumado, né? Caramba, cara, sua história é muito impressionante. A hora que você começou a comentar que você, cada etapa dessa história ia com uma emoção maior aqui, e de repente você foi internado e eu senti justamente essa sensação de estar lá dentro. E, puxa, cara, que bom que você saiu de lá, saiu dessa, não tem sequela e que você encontrou um alívio, um aliado na cannabis e você agora entende desde dentro como é que a coisa funcionou, talvez não em termos acadêmicos ou científicos, mas na própria pele. Isso Aham. é uma coisa que realmente não tem substituto para essa experiência. Muito impressionante. Muito obrigado, Wesley, por compartilhar essa experiência com a gente. Eu estou impressionado, até arrepiei aqui. Eu acho que o pessoal aí também, pelos comentários que eu vi aqui. E uau, eu fico muito impressionado e eu gostaria de conversar mais com você a respeito. Eu acho que a galera aí também vai ter algumas interessantes perguntas. Mas antes da gente passar isso, eu gostaria de conversar com a enfermeira Valéria Moura, que eu entendo que esteve contigo nesse momento também, te ajudou a acompanhar, a passar por esse momento, a superar esse problema. E eu aposto que ela tem um monte de experiências também para contar para a gente. Então eu queria convidar ela para participar. Eu sei que parece que vocês estão no mesmo lugar, então não precisa nem de sair e entrar aqui. Eu não sei se a Valéria está por aí, pode escutar, talvez ela queria convidar ela para entrar agora e te convidar para vir junto no final para a gente ter um pequeno bate-papo, nada muito explorador, não, a menos que o pessoal aí queira saber muito mais coisas, né? Bom, vamos Beleza, ver. Beleza? beleza, Bom, tranquilo. muito obrigado. Agora nós vamos receber a enfermeira Valéria Moura. Ela é enfermeira do trabalho, sanitarista, docente, gestora de políticas e estratégias, enfermeira da cannabis e CEO do Instituto Enfermeira da Cannabis e EdCmed. Lembrando para vocês que estão se entrando aí agora, essa é uma live sobre a cannabis e a Covid para esclarecer todas essas questões que estão por aí no ar. E nós convidamos para essa live as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que estão direto com o problema, as pessoas que estão pesquisando esse problema de verdade, de completo. A gente fez uma seleção aqui fantástica de pessoas. Eu espero que vocês estejam gostando. Compartilhem essa informação. A gente precisa realmente transformar e aterrissar com os fatos reais do que está rolando aqui. E eu deixei a Valéria aí para o final, porque eu acho que a contribuição dela aqui é incrível, porque é a prática.
é onde realmente a gente produz o conhecimento, sobretudo o conhecimento da cannabis. Agora ela está saindo da prática dos pacientes, das pessoas que estão vivenciando isso de maneira muito mais rápida e efetiva do que as pesquisas que a gente já viu com o Eric aí, a problemática que é não só no Brasil, o Brasil é um problema à parte, mas no mundo inteiro a gente tem essa dificuldade. Então a gente tem muita problema, né, realmente para avançar nas pesquisas, mas a gente tem pessoas maravilhosas como a Valéria, que está lá na linha de frente, ajudando as pessoas com Covid e trabalhando com a cannabis. Obrigado, Valéria, por estar aqui nessa live hoje com a gente. Poxa, incrível experiência que você tem. Queria compartilhar um pouco essa experiência com a gente. Qual que é essa experiência? Conta pra gente um pouquinho. Então, boa noite a todos em primeiro lugar. Muito obrigada pelo convite. Eu admiro muito o trabalho de vocês aí na Sou Cannabis, tá? O Instituto Arandu também. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, em primeiro lugar. Então, eu vou começar pelo início, né? Que foi uma corrida desesperada para tentar salvar a vida do meu irmão, que me é muito cara, né? No momento que a Covid-19 explodiu no Brasil, eu estava fazendo um experimento, na verdade, com uma outra pessoa da minha família, que é meu pai, que sofria de fibrose pulmonar. Então, meu pai, ele definhou, ficou muito magrinho em uma determinada época, e eu entrei com o THC, fiz alguns estudos fora, e vi que o THC ele reagia muito bem dentro da fibrose pulmonar. E eu falei, cara, por que não? Vamos tentar, né? Se no máximo a gente não conseguir reverter o quadro, a gente vai conseguir minimizar as dores, da qualidade de vida para ele, enfim. Eu entrei com o tratamento com meu pai e ele respondeu muito bem ao tratamento. E aí explodiu a Covid-19 e no dia 20 de julho, eu me lembro como hoje, dia 20 de julho, eu fui surpreendida com essa notícia, que meu irmão estava com Covid. E eu fiquei, assim, bem apreensiva, mas tranquila, porque, né, meu irmão, uma piadinha agora interna, tá bom? Meu irmão tinha histórico de atleta, né? O cara sempre nadou, e eu imaginei, cara, ele vai tirar isso de letra, vai ser uma gripezinha, né? Igual o cara lá que tem outro histórico de atleta disse, né? Então, só que para nossa surpresa, é um homem ele tem 1,98 m, extremamente forte, sempre foi atleta, reagiu mal. No 10º dia da doença, ele começou a evoluir com uma piora, né? Muito grande. Na verdade, todas as pessoas que têm Covid esperam aquela apneia, né? Aquela falta de ar, dispneia que a gente chama, né? Falta de ar, cansaço. E, na verdade, não vem. Não ocorre dessa forma, porque a Covid, ela desoxigena, ela tira a desoxigenação intracelular. Então, quando a pessoa começa a apresentar um quadro de dispneia, aquele cansaço, ela já está para ser entubada. E esse é o grande problema. Por quê? Porque a pessoa fica naquela falsa crença, né? Não, tá tudo bem, eu não estou com falta de ar, né? Normalmente, uma doença que acomete o pulmão, você espera que se ela estiver ficando grave, estiver partindo para o lado mais grave, evoluindo mal, você vai sentir falta de ar. E foi o que aconteceu com ele. Ele não sentia falta de ar, tá? E eu, né, preocupada, porque ele tossia muito, estava tossindo bastante, não comia de jeito nenhum, sentia fraqueza, apesar dele não ter falado, eu acho que ele esqueceu, mas ele sentia fraqueza quando se levantava, né, que a gente chama de astenia. Essa fraqueza, ela demonstra já a desoxigenação celular. E eu aqui arrancando os cabelos com pinça, né, louca, porque eu estava em Salvador na época e ele em Brasília. E eu não podia pegar avião, não podia pegar ônibus, não dava tempo de pegar carro, fiquei desesperada, né? Mas já comecei a mexer meus pauzinhos para conseguir levar remédio para ele. Mas no 10º dia, ele começou a ficar bem ruim, foi para o hospital. E aí viram que ele estava com 25% do pulmão acometido, mandaram ele de volta para casa. Quando ele chegou em casa, eu... Não! Como assim? Não, pelo amor de Deus! Volta para o hospital! Volta, volta! Ele voltou para o hospital. Aí o pneumologista olhou e disse, não, tá tudo bem. Você volta para casa
E assim, como demonstração da minha preocupação, daqui 2 dias você volta. E aí a gente repete o exame para ver como é que você tá. E por força da nossa insistência, esse médico, no domingo, ele ainda voltou. Já era para ele ter voltado no sábado. Porque no sábado ele começou a ter febre alta. E não cessava. E eu, de longe, insistindo, vai para o hospital, vai para o hospital, vai para o hospital. Mas o cara é teimoso. O tamanho que é grande é teimoso, entendeu? E eu, né, desesperada, falei, ok, tá bom. Não, domingo o médico disse que é para voltar, tá tudo bem, não tô com falta de ar. Eu falei, beleza. Aí domingo ele foi no médico, chegou lá, 50% de pulmão acometido. 2 dias depois, ele ter dado 25%, ou seja, a doença estava evoluindo muito rápido e muito mal. Aí eu entrei em desespero. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, me ilumina. Cannabis. É o tiro de misericórdia. Nós vamos tentar cannabis. Falei com ele, meu irmão, pelo amor de Deus, não diga não. Nós vamos entrar com cannabis para você. É uma doença compassiva, tem risco de morte, né? Você pode não sair do hospital. Então, assim, nós temos o direito, o paciente ele tem o direito de entrar com uma medicação em caso de adoecimento que tem uma possibilidade de morte e não se sabe ainda a cura. Isso é um direito do paciente, é um direito do médico do paciente também, tá? Aí entrei em contato com a direção do hospital, ninguém queria falar comigo, né? Óbvio. Enfim, entrei em contato com a direção do hospital, pedi, falei, enchi o saco. Nesse inteirinho, eu negociando já com o hospital, ele já estava interno na UTI. No outro dia de manhã, eu já, mesmo contrariando a vontade de vários membros da família, coloquei minha cunhada e minha filha para ir lá para a Chapada dos Veadeiros, buscar um remédio de alguém que eu confiava, né, um amigo que estava lá. Pedi a esse amigo para fazer o óleo, rico em um full espectro, mas rico em THC. É um tipo de extração. São 2 tipos de extração no mesmo óleo que eu faço, entende? Então, assim, pedi para ele fazer dessa forma, ele fez exatamente assim. Minha cunhada e minha filha foram buscar. Enquanto elas estavam indo buscar, eu chamei uma amiga muito querida que já conhecia de cannabis e acredita muito na planta, tanto quanto eu. Já sabia que eu vinha acompanhando meu pai. A gente trocava figurinha com relação aos resultados, né? E essa médica consultou meu irmão dentro da UTI por vídeo, né? Fez a prescrição, mandou para o hospital. E aí eu falei, tá aqui a prescrição. É a médica do meu irmão. É ele pedindo. E então todas as informações aqui. É um direito dele. Nós vamos entrar com essa medicação. Façam a guarda segura. Fizeram a guarda segura, entraram com a medicação. Como ele estava verbalizando, ele estava consciente, ele mesmo fez uso da medicação. Tá? Ele mesmo administrou as doses, né? Ele disse que tinha tomado de 8 em 8 horas, mas na verdade não foi. Ele iniciou com uma dose alta, inclusive. A gente nunca inicia com uma dose dessa, um medicamento de 10%. Eram 10%, né? Hoje eu não vou saber quantificar direitinho a miligramagem, porque naquela época a gente usava só 10% do extrato, com tanto de óleo, enfim, ficava em torno de 10%, tá? Então, ele iniciou o uso da medicação, 5 gotas, 4 vezes ao dia. É uma dose alta. Eu falei, cara, assumo o risco. Se ele tiver um surto, porque dizem que pode ser, né? Pode acontecer. Se ele tiver um surto psicótico, se ele tiver qualquer reação ruim, vai ser melhor do que perder a vida. Então, assim, vamos o menor dano possível, né? E eu fui na tentativa de salvá-lo, né? Depois, assim, no primeiro instante, ele tomou 2 doses do óleo. Nesse dia, esse óleo ele chegou, se eu não me engano, à noite para ele, tá? Na UTI. Aí ele tomou uma na hora que ele conseguiu pegar o medicamento e outra mais ou menos, sei lá, 2 horas da manhã. No outro dia de manhã, ele já estava comendo, pedindo comida. Nossa, eu tô com fome. Então ele tomou café da manhã, daqui a pouco teve um lanchinho no meio da manhã, ele de novo. E eu falava com ele, a primeira coisa que me chamou muita atenção, que foi muito incrível para mim, foi que ele disse assim, cara, eu não me sinto mais doente.
Agora eu tenho certeza que eu não vou mais morrer. E para mim isso foi muito impactante, porque assim, eu só chorava, né? Desesperada. E aí, assim, quando ele foi, né, que ele estava assim, muito nervoso, ele tem hipertensão. A única coisa que ele tem, desde novinho, é hipertensão, mas é um cara super saudável, né? Aí eu falei, putz, que bom, né? Nós começamos a cura pela sua mente. Começa a pensar positivo, esquece que você está nesse hospital, vamos fazer meditação. E eu comecei a encher de meditação, vídeos positivos, sabe, para elevar o moral e tal, enfim. 3 dias depois que ele iniciou o uso do THC, tá bom? Eu digo THC porque era o que era predominante nesse óleo que ele usou, tá? Mas era um óleo full spectrum, né, da planta inteira. 3 dias depois, ele saiu da UTI e desceu para o quarto, para a enfermaria, né? Para o apartamento, no caso. E já se sentindo bem, ele dizia, nossa, eu quero ir embora logo, eu estou bem, estou ótimo. Ainda se sentia um pouco fraco para ficar em pé e tal, mas assim, as taxas dos exames todos foram reduzindo. Era visível a melhora dele, não só fisicamente, mas sistemicamente falando. Tá? Quando foram mais 5 dias depois, ele já estava em casa. A gente manteve o óleo nessa mesma proporção por 1 mês, porque eu falei, Deus, muito obrigada, meu irmão foi salvo, mas será que agora você pode me ajudar e não deixar ele com nenhuma sequela? Porque... né? A gente imagina logo que vai ficar com uma sequela, né? E Deus foi tão maravilhoso, essa planta foi tão maravilhosa, que assim, nesse momento eu já falei, não, nós vamos registrar tudo e vamos estudar, vamos mostrar, porque assim, existe alguma coisa aqui. Naquela época eu falei, cara, foi uma tentativa desesperada e que deu certo, então o mundo precisa saber. Eu preciso fazer alguma coisa. Então a gente juntei todos os exames dele, cataloguei, fiz todas as evoluções, né, para poder fazer um estudo com relação a isso. E no dia 30, ele fez a primeira TC, 25%. No dia 2/8, ele fez a segunda TC, deu mais de 50% de pulmão acometido. No dia 11/8, ele fez a terceira TC, que na verdade nem é preconizado, tá? Foi feito como controle, porque como a gente queria registrar tudo, eu achei, cara, é mais uma prova. Tudo bem, vamos colocar uma radiaçãozinha aí, Deus vai me perdoar, eu sei que não é legal, mas assim, para a gente ter provas. E para nossa surpresa, porque esse é o dado mais incrível, porque quando a gente fala, ninguém acredita, eu digo, tenho as imagens. Então aqui, ó, olha as imagens. Ele tinha menos de 10% de acometimento pulmonar, ou seja, a Covid ela provoca fibrose, tinha um acometimento grave no pulmão dele, era para ter ficado aí, sei lá, no máximo, imaginei assim no máximo, uau, sei lá, se tiver 40% de acometimento, a gente já tá feliz. Cara, veio menos de 10%. Eu, a médica que prescreveu, Deus e todo mundo que estava acompanhando o quadro, meu desespero, fez festa e falou, meu Deus, caramba, vamos... Todos os médicos ficaram muito impressionados. E aí, enfim, a gente... Aí eu comecei, né? Eu falei, Nara, eu preciso pegar esses dados e fazer alguém acreditar. Nós precisamos levar isso. Aí eu comecei com uma corrida desesperada para tentar salvar outras pessoas. Né? Então, bati em várias portas, pessoas que poderiam ter ajudado, pessoas que tinham a mídia na mão, as estrelas da cannabis no Brasil, fecharam as portas para mim e para as evidências. Pessoas que acreditam na cannabis, ou pelo menos dizem, né, que acreditam, chegaram a me chamar de irresponsável, porque eu estava fazendo da cannabis uma panaceia. E, enfim, eu não desacreditei, eu falei, ok, eu não tenho essa vaidade que é peculiar ao meio científico,
né? Apesar de ser do meio científico, de participar disso, eu não me importo, eu nunca tive vaidade ou necessidade de ter meu nome em nenhum estudo. Então, eu comecei a enviar meus dados, meus resultados para os 4 cantos da Terra. Tá? E comecei a atender pacientes. Então, atendi pacientes, são mais de 250 pessoas salvas. Pessoas que estavam em estado gravíssimo. Eu tenho um paciente, inclusive, asmático, obeso, com 80% de acometimento pulmonar, que hoje corre, coisa que nem antes da Covid ele fazia. Tá? Então, assim, foram vários, não foi um, foram mais de 250 pacientes. Uau. A única pessoa que abriu as portas para mim, a única pessoa não, né? A única universidade que abriu as portas para mim foi a Universidade da Paraíba, onde nós iniciamos uma caminhada na tentativa, né, de fincar nossa bandeira, porque são nossos dados. Eu fui a primeira pessoa a comprovar no mundo que um paciente tinha sido realmente curado e vários outros depois da Covid-19, né, da infecção da SARS-CoV-2 pela cannabis. E não foi CBD, não foi CBD, foi THC. Tá bom? Querido, sem THC não tem mágica, não adianta. Tá? Então, assim, depois comecei, né? Várias pessoas, óbvio, né? Um fala para outro, outro fala para o outro, e eu comecei a ser procurada no Brasil inteiro por pacientes e médicos que estavam querendo tratar dos seus pacientes. Muita gente com medo. A gente chegou num ponto no Brasil onde íamos ter que escolher quem não ia ter, quem ia ter que, os próprios recursos, sair dessa, né? Um momento onde não tinha mais máquina, né? Respiradores para todos. Então, várias pessoas também começaram a ter aquele pânico de ser internado numa situação onde precisava ser entubado. E porque normalmente quem era entubado ou saía muito sequelado ou não voltava. Então, vários médicos começaram a me procurar com a proposta de internar pacientes em casa. E assim foi feito. Rapaz, eu assumi esse BO, tu acredita? Mas foi. Vários médicos começaram a internar pacientes em casa. Nós temos um caso de um paciente com 198 quilos, com menos de 80% de saturação. Em uma semana, esse paciente estava pedindo comida, andando pela casa, nervoso, dizendo que não queria mais tomar aquele negócio que estava deixando ele lombrado. Porque esse era muito sensível e ele sentia muito sono. E é lógico, né, que assim, a gente inicia com 5 gotas. Né? Eu iniciava sempre com 5 gotas. Eu comecei a repetir o meu método, né? Iniciava com 5 gotas, mas eu ficava avaliando a resposta. Então, assim, o médico ele entrava com o protocolo do local, do município, do estado onde ele estava. Eu entrava com a cannabis, às vezes com suporte de oxigênio, paciente em casa, com uma cuidadora ou uma técnica de enfermagem 24 horas, passando as informações. E aí eu ia modulando a região da dose de acordo com as respostas do paciente, que são muito diferentes. Porém, apesar de serem muito diferentes, uma coisa é muito igual. E é incrível. Uma das coisas mais incríveis que acontece com o uso do THC na cannabis é que a saturação em apenas 2 doses começa a voltar ao normal. Tá? Nós já temos uma ideia, né, do porquê que isso acontece, mas ainda estamos nos estudos, tá? Na parte clínica, né? Estudo lá com a Paraíba, e não estou muito permitida ainda a falar sobre o assunto. Mas, assim, eu sou muito grata, né, à professora Micheline, que foi quem me deu a oportunidade e voz. Né? Eu estava num desespero, eu sempre dizia, gente, eu
não precisa ter meu nome, eu só quero que alguém me ajude a mostrar que as pessoas estão morrendo e não precisam morrer. Teve um caso que eu quero falar, o paciente, eu vou falar o nome do paciente, infelizmente ele veio a óbito, o nome dele é Osvaldo, ele foi internado na Prevent Senior, em São Paulo, infelizmente, né? Aquele hospital lá que faz experiências com os pacientes, enfim. O esposo, o seu Osvaldo, e a esposa dele começaram no mesmo tempo os sintomas da Covid. Só que o seu Osvaldo, ele deu o azar de entrar na Prevent Senior e foi levado para ele a medicação. A esposa estava menos pior do que ele, então o hospital se recusou. A gente tentou de tudo, eu me envolvo, sabe? Aí foi médico, entrou no sistema, fez prescrição, foi lá pessoalmente. Eu estava em Salvador, mas estava movimentando uma rede enorme no Brasil inteiro, tá? E aí, infelizmente, enrolaram a gente, enrolaram. O paciente evoluiu muito mal e rápido demais, porque a Covid era muito rápida. A primeira cepa era muito, muito rápido, né? Quando evoluía mal, evoluía mesmo. E, infelizmente, seu Osvaldo veio a óbito. A família, inclusive, está processando o hospital, porque ele morreu pedindo. Ele era um paciente ansioso, ele já fazia uso de cannabis, inclusive, e ele morreu implorando: me deem o meu remédio. Eu, às vezes, penso que ele morreu de medo, de pavor, de pânico. Ele teve uma parada cardíaca, um infarto, e veio a óbito. O mesmo remédio que negaram a ele, a esposa, na madrugada, que ele evoluiu mal, né? Começou a evoluir mal também. Foi internada num outro hospital, porque ela tinha ido e voltou para casa porque não estava tão mal. Aí, quando chegou em casa, começou a sentir mal, aí a outra filha levou ela para um outro hospital que aceitou o uso da cannabis. Só que no hospital que ela estava, você vai entender por que eu estou contando essa história. O hospital onde ela estava não tinha suporte de oxigênio acima de 5 litros, porque era um modelo UPA, não era UPA, não era do SUS, era um modelo particular, sabe? Mas eles só tinham suporte de oxigênio a 5 litros máximo. E como ela vinha evoluindo mal, ninguém ia arriscar, né? De esperar ela evoluir mal para poder ter um suporte maior. Pediram a transferência dela para um outro hospital em Campinas. Não tinha vaga nessa UTI. Como não tinha vaga nessa UTI, a gente ganhou uma janela de tempo de 12 horas para ela conseguir vaga e ser transferida. Nessa janela de 12 horas, eu consegui fazer 3 doses desse óleo para ela. Ela saiu já do hospital, né? Eles já tinham, quando mandaram o pedido de internação, ela estava com 5 litros, necessitando de suporte de 8 litros, pelo menos. Eles pediram 10, ou foram, acho que foi 8 ou 10 litros, me lembro agora, tem que olhar no prontuário dela. Pois nós ganhamos uma janela de tempo, de 12 horas. Ela chegou no hospital e teve necessidade de reduzir a quantidade de oxigênio. Ela foi para 3 litros de oxigênio. Tá? Então, assim, trabalhar com essa planta dá nisso, tá? Eu acreditei, né? Eu acho que, assim, as pessoas estão muito engessadas hoje. Os profissionais de saúde são muito técnicos. A ciência também está muito engessada, sabe? Eu sou uma cientista, eu não sou anti-ciência. Eu acho que tudo tem que ser comprovado, sim, mas o senso comum tem que ter um papel dentro da ciência. Uma vez que o senso comum aponta para uma direção, é obrigação da ciência ir lá e investigar o que é que está acontecendo. Olha, esse quadro aqui saiu totalmente fora do padrão, está totalmente fora da curva, por que é que nós não vamos investigar? Olha, te juro por Deus, que eu quase que eu fui lá no cercadinho do mal, lá em Brasília. Porque eu falei, cara, talvez quem acredita na cannabis não está me ouvindo, pode ser que o cara que é contra totalmente me escute, não é? Quase que eu fui lá no cercadinho, te juro. Valéria, Pra você ter uma ideia.
Pedro? É incrível ter visto tantas coisas, tantas experiências e trabalhado na linha de frente dessa questão tão delicada, né? E ver gente partir, ver gente ficar mal, ver gente pedir e precisar e saber que a coisa ajuda, entender que é direito da pessoa receber, deve ser uma coisa tão indignante, tão revoltante que, pô, eu entendo completamente. A vontade seria de ir lá pegar esse pessoal aí pelo pescoço, né? Pelos cabelos, pelo coração, por onde seja. Mas, enfim, eu queria convidar o pessoal para entrar aqui. O Eric está falando que ele vai sair. Então, bom, Eric, muito obrigado por participar. Irmão, foi muito valiosa a sua contribuição. Bom, eu achei incrível essa live. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes. Eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram também, se vocês acharam que a informação aqui é importante, vale a pena ser ouvida por outras pessoas, para transformar a realidade delas e talvez, inclusive, ajudar elas a saírem de uma situação muito complicada, eu queria pedir para vocês compartilharem. Isso aqui vai ficar gravado. É uma das perguntas que vocês fizeram por aí, isso aqui vai ficar gravado. E eu queria que vocês me ajudassem a compartilhar esse vídeo. E aí, por último, eu queria convidar, então, o Ney, o Francis Ney, para entrar aqui, já que o Eric não está mais na cena. Francis Ney está por aí. Não sei se ele está também. A gente se estendeu um pouquinho mais do que a gente havia proposto. Eu acho que ele já não está por aí. Então, não tem problema. Eu gostaria muito de te fazer uma pergunta, Valéria. Tá à vontade. Claro, eu passei por essa situação também tive Covid, e eu monitorei, inclusive eu tive que dar uma conferência para o Itinerância Canábica, que foi o evento da Soul Cannabis, sobre extração, eu acho que era, eu nem lembro mais, mas eu acho que foi sobre extração, e eu estava ainda com Covid. E eu estava isolado num quarto, numa casa, estava vazia, e eu consegui um oxímetro, e estava me monitorando o tempo inteiro. E eu, na live, quando acabou a live, eu falei, olha, galera, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quer dizer, continuou, né? Acabou o tema, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu botei o oxímetro e vaporizei THC puro. Puro não, full spectro, né? Mas com alta quantidade, 80%, 90% de THC. E em 1 minuto, 2 minutos, a oxigenação passou de 93 a 96, 97. É incrível. Quando a gente pensa, quando você fala assim, é o que eu estou te dizendo, os profissionais estão muito engessados ainda naquela questão do, olha, isso daqui é uma medicação de classe tal, boa para tal coisa. Isso aqui é bom para tal coisa. As pessoas estão esquecendo de olhar para o indivíduo como um todo. Nós não somos só cabeça, tronco, membro. Nós somos um todo junto. Os sintomas têm que falar mais alto. Então, assim, se a cannabis ela é um vasodilatador importante, por que eu não usaria numa DPOC, por exemplo, né? Numa crise de dispneia, por exemplo? Por que não? Ela é vasodilatadora. Se é um anti-inflamatório potente, um bactericida potente, por que eu não vou usar numa cascata de citocina? Gente, é só pensar. Eu não consigo entender, eu não consigo, sério. Porque, assim, estão todos muito presos a essa coisa da caixinha. Vamos colocar todo mundo dentro de uma caixinha. E não dá para ser assim. Nós temos que começar a entender uma coisa que é muito importante também. A cannabis, a jornada da cannabis, ela é meio que solitária, do tratamento com cannabis. É muito solitário, entendeu? Wesley, só um pouquinho. Quando você trata com a cannabis, é muito individualizado, é uma planta, é um medicamento, é um remédio que é muito customizável.
ela reage, imagina, eu tenho mais de 250 pessoas que foram acompanhadas por mim em casos graves de Covid, tá? E sem falar a família inteira, que quando uma pessoa estava acometida da forma grave, eu tinha que tratar a família inteira. E aí eu tratava para que a pessoa não chegasse a evoluir mal. Então, assim, sei lá, ultrapassa 1.000 pacientes, com certeza, nesses 2 anos, tá? E como foi diferente a resposta de um para o outro? A única coisa que chamava mais atenção é essa questão da oxigenação que rapidamente era restabelecida. Como o colega, eu esqueci o nome dele agora, o farmacêutico, ele falou aí muito bem, ele explicou muito bem. Aliás, o Eric também deu uma palestra maravilhosa, hein, Eric? Sempre, como sempre, abrilhantando, né? Qualquer lugar por onde ele passe. Gosto muito do Eric, inclusive das pessoas que me escutou na época, né? Mas é isso. A gente acaba que a gente não tem a mídia na mão, né? A gente não tem a máquina também na mão, a gente não está dentro. Enfim, fizemos o que pudemos com as ferramentas que tínhamos, né? E jogamos para o universo para que ele fizesse algo. Mas assim, o colega farmacêutico, esqueci o nome dele agora, ele falou algo muito importante. Eu tenho várias pessoas que fumam cannabis, que são usuários mais pesados de cannabis, tipo, que fumam 4, 5, 6 baseados por dia. E essas pessoas não tiveram problema com Covid. Não tiveram Covid, não apresentaram quadro de Covid. Tive outras que fumavam menos 3, 4 baseados por dia, e essas pessoas até apresentaram quadro de Covid mais leve, não tiveram nenhuma complicação, entende? O que eu acredito, né? Tudo que eu estou te dizendo, tá bom? Essa parte que eu estou falando não é nada comprovado, né? São as experiências clínicas, né? Então, assim, o que acontece? A cannabis, ela tem um pico sérico. Quando você fuma, você tem uma explosão de THC. Normalmente, o que você fuma, a erva para fumar no Brasil, pelo menos, que é um país que ainda não trata medicinalmente as pessoas com cannabis, não usa essa ferramenta terapêutica em larga escala, as ervas, elas são para fumar. Normalmente, quem fuma recreativamente, ou eu prefiro falar conscientemente, né, como adulto, né, fuma uma erva rica em THC, certo? Só que a cannabis, ela tem um pico sérico, tanto no óleo quanto no fumado. A forma fumada, ela é uma explosão, vem rápido, o resultado é muito rápido, mas ele vai embora rapidamente também. Em torno de 2 horas, ela está na corrente sanguínea, e em 3 horas já não tem mais a cannabis fumada. Entende? O óleo não. O óleo ele já tem um pico 7, 8 horas, mas a gente sabe que em 6 horas começa a baixar. Por isso, a minha opção de medicar de 6 em 6 horas. Para não correr o risco de baixar a hora nenhuma o pico sérico do efeito do THC, né? Era justamente assim, essa... Perdão, continua. É isso, era só isso mesmo. Na verdade, tem a ver com pico sérico, tá? A questão. Você fez o uso ali, foi muito rápida a resposta. Mas você pode ter certeza que depois baixou um pouco, porque precisa de uma continuidade. E também é importante que, né, um profissional avalie a resposta sistêmica desse organismo, né? Tem essa questão também. Não é um tratamento estático, é tudo muito simultâneo. E principalmente certo. Assim, eu dando com um novo, algo que eu nem esperava, algo que, assim, foi realmente um presente do universo para a humanidade. Eu falo de verdade isso, do fundo do meu coração, sem querer me engrandecer, porque toda reverência deve ser dada a essa planta, não a mim ou qualquer outra pessoa, tá? Assim, sabe que eu digo que não é por um acaso, escreve o que eu estou te dizendo, não é por um acaso que a estrela de Davi apareceu para nós na mudança do ano de 2019 para 2020, veio essa pandemia arrasando o mundo inteiro
E agora a cannabis aparece se configurando como uma ferramenta terapêutica potente, não só na proteção da célula, porque para falar grosso modo, para que todo mundo entenda, a cannabis ela promove uma impermeabilização da célula, não permitindo que o vírus entre e se replique. É mais ou menos isso para que todo mundo entenda. Então, assim, a cannabis ela age em todas as fases da doença. Não temos ainda tudo escrito e comprovado, ensaio clínico, randomizado, duplo cego. Não, nós não temos ainda, mas eu tenho muitas evidências, estão todas catalogadas para serem usadas. A coisa é a gente querer ver, né? A coisa é a gente querer ver, porque a informação está aí. Eu queria te agradecer muito, Valéria, por você ter vindo aqui hoje, por você ter vindo também com o Wesley. Muito obrigado também para o Wesley por essa oportunidade de ver em primeira pessoa, né? De sentir e estar aí na pele dele enquanto ele conversava e comentava a história deles. Foi incrível. E você, por ter feito esse esforço e estar fazendo esse esforço dia a dia de levar essa planta, esses compostos, juntar o conhecimento, ter a humildade de escutar as pessoas, entender como é que está acontecendo, e a bravura, a coragem de levar isso adiante, sendo arriscado e sabendo, conhecendo os riscos que existem para a gente que está trabalhando nisso, nesse cenário adverso que é atualmente. Então, eu queria te agradecer por isso. Você respondeu a minha pergunta, na verdade, eu esperaria que a gente pudesse ter 1.000, 10.000 de você por aí para alcançar, né? A gente ter esse acompanhamento. Infelizmente, a gente muitas vezes está sozinho nessa situação. E foi o meu caso. Eu estava num país estrangeiro, sozinho, e me ajudou muito. Então, eu queria me despedir sabendo, entendendo, feliz que essa entrevista de hoje, essas entrevistas trouxeram alguma informação, alguma clareza para as pessoas que estiveram conectadas. Eu queria agradecer também todo mundo que se conectou aí em algum momento. A gente teve muitas pessoas aqui vindo e voltando durante a live, e agradecer a todas as pessoas que vão compartilhar essa informação e compartilhar essa história com outras pessoas, e seguir com um olhar atento, crítico, que é isso que falta, na verdade, a gente criticar a visão hegemônica, a visão predominante, e não só a visão predominante, mas criticar o que a gente escuta todos os dias, de todas as pessoas, inclusive nós aqui agora mesmo falando isso, você que está assistindo aí, tenha um olhar crítico sobre isso. Questione, vá atrás, busque, pesquise, veja mais pessoas por aí. Existem outras pessoas tentando explicar e tentando falar essa questão também. Então, eu queria agradecer muito, Valéria, a sua presença, a presença do Wesley, a presença do Francis Ney, farmacêutico, e do Eric, o pesquisador que esteve com a gente aqui essa noite, e desejar o melhor para vocês, muita saúde e consciência, pessoal. Estamos aqui. Essa foi a outra live da Sou Cannabis. Eu sou Pedro Nicoletti, também conhecido como Nico Malas Artes, diretor de produção dessa associação. Grande orgulho para mim fazer parte desse movimento. Até logo. Informar para transformar. Salve, Santa Maria. Gratidão a todos.